Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como estar consultando a movimentação de entrada no estoque. Vamos estar consultando em um arquivo externo e retornando para o nosso Listbox as entradas que estamos fazendo nesse projeto. Como também vou estar lhe ensinando a estar somando essa coluna dessa movimentação de entrada no estoque. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo eu estou lhe ensinando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Estamos trabalhando com dois arquivos, onde eu tenho o arquivo controle, que é o arquivo que eu hospedo a programação e os formulários, e o BD controle, que é a nossa base de dados. Então, para que eu possa trabalhar de forma multiusuário no Excel, eu tenho que trabalhar com dois arquivos separados. A base de dados tem que estar separada do arquivo a qual contém os formulários. Vou abrir aqui o BD controle, vou dar um duplo clique sobre ele, lembrando que ele está protegido por senha. A senha 1, 2, 3. Vou dar aqui um OK. Sempre vai me sugerir que eu abra como leitura. Vou clicar em não, para que eu possa estar abrindo no modo administrador. Então eu já tenho aqui várias abas. Então a primeira delas é a CAD fornecedor, onde eu tenho o cadastro do fornecedor. Eu tenho o cadastro do produto, eu tenho aqui a entrada do produto, a saída do produto e o colaborador. Na aula de hoje vamos estar fazendo a consulta das entradas. Eu quero estar consultando todas as entradas, como também somando os valores que deram entrada de acordo com o código produto. Então, se observarmos, o código produto está na quarta coluna. Então lembre-se, quando eu for fazer a consulta, eu vou utilizar como critério a quarta coluna. Entendido esse conceito, só algo bem interessante, ó. Sempre se atente que eu estou trabalhando com o index, ó. A CAD fornecedor é a primeira aba, é a primeira planca. A CAD produto, a segunda, ó. A entrada produto é a terceira. Então, quando eu utilizar lá o comando sheets, entre parênteses, informar o número 3, eu estou me referindo à entrada produto, ó. Vou fechar o arquivo e vamos agora abrir aqui o controle, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Algo bem interessante que eu quero que você se atente é que se você abrir esse arquivo controle em mais de uma máquina, quem abrir o primeiro será o administrador do arquivo, ou seja, aquela pessoa que pode fazer as manutenções no arquivo. As demais pessoas que abrirem o arquivo controle, elas irão abrir no modo como leitura. Então, se elas tentarem salvar alguma alteração, será salva uma cópia do arquivo. E obviamente isso daí não é interessante. Mas uma coisa que eu quero que você sempre se atente é que a base de dados, essa sim, está fechada. Então, se você abrir o arquivo, o formulário no modo leitura, você vai conseguir fazer as alterações na base de dados, porque a base de dados está separada do arquivo formulário. Entendeu a minha lógica? Então, por isso que a gente consegue trabalhar de forma multiusuário. A gente consegue contornar essa situação, porque a base de dados está separada do arquivo a qual contém os formulários. Independente se eu abrir o arquivo formulário como administrador ou como leitura, eu vou conseguir fazer as alterações na base de dados, desde que a base de dados esteja fechada. Entendido esse conceito, eu tenho certeza que essa é uma dúvida que você pode estar aí tendo, mas creio eu que ficou esclarecido, ó. Então observe, ó, vou aqui chamar o formulário. Então eu inseri aqui uma nova aba nesse formulário, ainda não aparece porque para que ela possa estar aparecendo, a gente tem que ter aqui um botão lateral. Lembrando que ela está predefinida, sempre inicializar com a page de valor 0. Então vou fechar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic, ó. Observe que já abriu aqui a janelinha do Project, vou fechar e vou abrir juntamente com você. Eu posso estar utilizando o atalho Ctrl mais R, como podemos estar vindo aqui em SB Project Explorer. O formulário é esse que estamos trabalhando, o User Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. Lembrando que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar o arquivo auxiliar, é necessário que você seja cadastrado no site. No comentário fixado estará o link. Lembrando que eu estou disponibilizando o arquivo auxiliar a você que está durante a pré-estreia do vídeo. Então toda vez que eu lanço o vídeo, eu tenho disponibilizado
durante a pré-estreia do vídeo, lá no chat eu tenho disponibilizado o arquivo para que você que possa estar assistindo no momento de ser lançado o vídeo, para que você possa estar baixando. Então, se você não conseguiu baixar ainda, você pode estar vindo no próximo vídeo, no momento do lançamento do mesmo. Então, observe, ó, eu estou aqui na minha page número 6, que é a page que eu inseri, e você pode estar baixando o arquivo auxiliar. Vamos aqui renomear mesmo, ó. Eu tenho várias opções de renomear, uma delas é clicando aqui, ó, renomear. E estarei dando o nome, ó, de Move Entrada. Ó. Então aqui será a minha movimentação de entrada. Ó. Vou dar aqui um OK. Lembrando que eu posso clicar sobre a page, clicar em propriedades, eu posso estar renomeando através da propriedade Capture, aqui à minha esquerda. O que estaremos fazendo? Ó? Eu já deixei aqui alguns botões inseridos, Text Box, Combo Box e um List Box. Algo que eu sei que você que está assistindo essa playlist vai conseguir fazer isso tranquilamente. Então, se você ainda não sabe inserir objetos a um formulário, eu lhe recomendo que você possa assistir às aulas anteriores. Na descrição desse vídeo está o link da playlist completa. Então, esse objeto aqui é um list box, ele está renomeado como list underline pesc underline move underline entrada. Eu gosto de utilizar nomes bem sugestivos, mesmo que fiquem nomes longos, porque são nomes que já identificam o nome do objeto. Lembrando que você pode estar comentando aí durante o seu código para ficar mais familiarizado, mais fácil a você e qualquer outra pessoa que possa estar manipulando o seu projeto. Então, o que eu estarei fazendo? Eu vou aproveitar aqui e copiar o nome desse objeto. E o que eu estarei fazendo? Eu estou aqui na minha TXT Pesc movimentação, vou só arrastar aqui para o lado, entrada. Vou dar um duplo clique nessa text box, eu estou dentro do evento change. Se eu quiser disparar o evento change, conforme eu digite, ele já dispara o evento. No entanto, não é interessante, porque eu vou fazer uma consulta em um arquivo externo. Então imagine aí que cada vez que eu digitar uma letra, ele vai abrir o arquivo externo, vai demorar um pouquinho para retornar a informação e depois fecha novamente. Então a cada letra que eu digitar, isso iria ocorrer. Então isso para mim não é interessante. Então é interessante que ele possa disparar o evento no momento que eu termine de digitar e pressione o Enter ou Tab ou simplesmente saia do campo clicando em um outro objeto. Então para mim isso é muito mais interessante. Ó. Você também pode utilizar um botão lateral para clicar nele e fazer a pesquisa. Eu acho mais interessante o usuário digitar e ao pressionar o Enter ou Tab aí dispara o evento. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou alterar aqui do evento Change para o evento After Update. Ou seja, conforme é atualizado o campo, ele é disparado o evento. E que atualização é essa? Ao terminar de digitar, ao pressionar o Enter ou Tab, é disparado o evento. Ó. Vou fechar aqui a janela das propriedades e do meu project. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou declarar aqui uma variável, vou chamar de lim e vou classificá-la do tipo integer, do tipo inteira. Vou passar um valor inicial para a variável lim, vou dizer que ela vai partir de 2, já que a primeira linha é o cabeçalho e os meus dados começam a estar a partir da segunda linha. Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com, e aqui eu estarei informando quem? Ó? Estarei informando o nosso workbooks. Como eu estou acessando um arquivo externo, eu sempre vou utilizar esse workbooks para que eu possa abrir este arquivo. Ó. Abro aqui o parênteses e aí o que eu estarei fazendo? Ó? Vou estar informando a variável banco dados, que é a variável que armazena o nome do arquivo, que é o bd underline controle.xlsx. E fecho aqui o meu parênteses. Ponto, e estarei informando aqui a minha sheets. E como eu lhe mostrei na introdução desse vídeo, eu estou querendo trabalhar ao consultar a minha sheet número 3. Então por isso vou passar aqui o valor 3. Ó. E fecho o meu parênteses. E aí o que eu estarei fazendo? Ó? Muito simples. Ó. Observe. Ó. Vou utilizar o comando activate. Embora eu coloque um ponto e não autocomplete, é porque eu estou consultando um arquivo externo. Mas com esse comando ele vai estar ativando quem? Vai estar ativando a minha sheet 3 do meu arquivo externo. E em seguida vou utilizar aqui a estrutura which, onde eu estarei informando agora o nome daquela list box. Ó. Primeiramente eu vou utilizar a propriedade clean, então eu estou limpando quem? Esse list box. Eu estou aqui trabalhando com duas estruturas which, ou seja, alinhadas. E como é que funciona aqui a hierarquia? Ó? Essas propriedades agora estão obedecendo a esse which. Ó. E se eu estivesse utilizando propriedades acima desse which, ó, por exemplo, select, esse select ele vai ser associado a esse which. Ó. E o que eu colocar abaixo desse which vai ser associado a esse which. Então é dessa forma que funciona essa hierarquia. Ó. Vou apagar esse comando, foi apenas para você entender o conceito. Ó. Vou utilizar a estrutura do until, faço até quando, aqui eu vou pesquisar em uma coluna específica. Dentro dessa playlist eu já lhe ensinei a consultar em mais de uma coluna da planilha.
Então, do until, vou informar aqui nas cells, eu não vou colocar mais um ponto, porque se eu colocar esse ponto, eu estou associando as propriedades do list box e eu quero associar as propriedades do arquivo Excel. Abro parênteses e estarei informando quem, ó. Vou informar a variável lim. Eu vou utilizar qual coluna com parâmetro. Eu quero procurar na minha primeira coluna, que é a coluna que é hospedada a identidade do registro. Por isso, vou passar aqui o valor 1. E qual é a condição para que ele pare de percorrer a minha primeira coluna? Até encontrar uma célula vazia. Enquanto ele não encontrar essa célula vazia, tudo que vier no meio do caminho será percorrido. E tudo que não estiver igual ao vazio será adicionado para dentro do list box. Primeiramente, eu vou utilizar aqui uma estrutura if para que eu possa fazer um filtro. Ele só traga para dentro do meu list box o que tiver de acordo com o objeto que eu estou utilizando como parâmetro. Ó. Eu estou utilizando como parâmetro esse txt pesc movimentação entrada, que é aquela text box que eu vou estar digitando nela. Ó. Então, vai dar um errozinho aqui, porque eu vou sair do comando e eu estarei copiando esse objeto. Ó. Vou copiar o mesmo, copiei, e vou colar aqui do lado. Ó. E estarei atribuindo a ele o que? O que tiver na minha cells, abro parênteses da variável lim, vírgula. Qual é a coluna que está o código produto? O código produto está na quarta coluna. E fecho o parênteses. E vou utilizar aqui o tem. O que eu estou dizendo para o meu código? Eu quero fazer uma consulta e ao encontrar informação na minha lim, da minha quarta coluna, que seja igual, você retorna se for o que eu tenha digitado nesse objeto. Lembrando que aqui ele só faz aquela consulta, só retorna se for exatamente o que eu estou procurando. Como eu posso estar digitando apenas alguns números, caso eu não saiba o código exato do produto, é interessante que eu faça uma pesquisa por parte do nome ou por parte do código produto. Como é que eu faço isso? Vou utilizar a função instr, abro parênteses. Como eu vou utilizar essa função, eu vou ter que fazer aqui uma inversão. Observe que eu vou apagar esse sinal de igualdade, estarei recortando esse comando e vou colar aqui, porque primeiramente eu estarei informando aonde eu estarei procurando e em seguida estarei informando o que estarei procurando, vírgula, e eu estarei procurando quem? Eu estarei procurando essa informação desse objeto, e vou utilizar aqui a propriedade text para que eu possa estar especificando o que será procurado. E claro, eu tenho que passar aqui a parte de qual caractere. Então, primeiro, após o instr, abro parênteses, vou informar aqui o número 1, vírgula. Então, dessa forma, eu estou especificando para o meu código que eu quero fazer uma consulta a partir do primeiro caractere que eu digitar. E aí eu estarei procurando aqui, eu estarei procurando o quê? Isso daqui, e fecho o meu parênteses. Vou utilizar aqui o operador maior e o valor 0. O que eu estou dizendo para o meu código? Eu quero que retorne tudo que for maior que 0. Então, ao digitar uma letra, essa letra contém nesse número do código, então ele retorna. Essa condição passa a ser verdadeira, ou seja, passa a ser maior que 0. Se eu digitar um número e não contiver em nenhuma das minhas células, ela passa a ser menor que 0. Então, a condição passa a ser falsa. E aí, não faz nada. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Como é que eu povoo o meu list box? Primeiramente, eu utilizo a propriedade add_item para estar adicionando. Em seguida, eu utilizo a propriedade list para estar listando, para que eu possa estar visualizando essas informações adicionadas. E para que eu possa fazer isso, vou utilizar aqui a variável linha listbox. Eu ainda não declarei nessa sub, vírgula. A variável linha listbox ela vai partir de 0, porque a contagem de linhas no listbox, assim como a contagem de colunas, começa em 0. Então, vou passar aqui o valor 0. Esse valor 0 que eu estou passando é o valor inicial da minha primeira coluna. A primeira coluna do listbox, o valor atribuído a ela é o valor 0. Quando eu quiser a segunda coluna do listbox, eu atribuo o valor 1. Quando eu quiser a terceira coluna, eu atribuo o valor 2 e assim sucessivamente. Eu estarei atribuindo o quê? Estarei atribuindo o meu cells da minha variável lim. Como eu quero visualizar a primeira coluna da minha planilha, na primeira coluna do listbox, a coluna do listbox, a primeira coluna é o valor 0. A primeira coluna da minha planilha, o valor é 1. Então, vou passar aqui o valor 1. Então, se você entender isso, fica super fácil. Se eu tenho 10 colunas na minha planilha, eu tenho 10 colunas no listbox, na minha planilha vai de 1 a 10. No meu listbox vai de 0 a 9. Então, é dessa forma que eu estarei fazendo esse cruzamento, essa troca de informações. A primeira coluna repassa para a coluna 0 do listbox. A segunda coluna da planilha passa para a coluna de valor 1 do listbox. Então, dessa forma, será repassado os dados. Então, observe, vou repassar aqui os valores. O meu trabalho aqui será apenas estar renomeando nesse primeiro momento. Vou passar aqui o valor 1, o valor 2, o valor 3, o valor 4, o valor 5, o valor 6, o valor 7, o valor 8
e vou passar aqui o valor 9, como eu havia dito, de 0 a 9. Já na minha planilha, a contagem começa a partir de 1. Então, 1, aqui vai ser o valor 2, esse é o valor 3, o valor 4, aqui vai ser o valor 5, o valor 6, o valor 7, o valor 8, o valor 9 e o valor 10. Então, vou aqui passar um valor para essa variável em listbox, também vou só a declarar, copiei essa variável, aqui eu vou acrescentar uma vírgula, vou declarar essa variável do lado dela, ó. E vou a classificar do tipo integer. E vamos passar um valor inicial para essa variável. Linha listbox, o valor inicial a ela será o valor de 0. Ah, Gleice, se eu colocasse o valor de 1 ou o valor de 2, você estaria ignorando a primeira linha e a segunda linha do listbox, caso você passasse o valor inicial para ela de 2. Então, você não iria visualizar no seu listbox a primeira linha e nem a segunda linha da sua planilha. Entendeu a lógica? Então, por isso que vai partir de 0 para que eu possa visualizar a partir da primeira linha. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Se eu estou utilizando a estrutura if, eu devo estar a fechando. Mas antes de estar fechando, eu preciso chamar a variável listbox. Vou dizer que ela é igual a ela própria, mais 1. Quando eu comecei a aprender VBA, uma das coisas que eu achei bem estranho era esse negócio desse incremento. Linha listbox igual a ela própria, mais 1. Mas para que serve isso? Para que eu possa estar mudando de linha dentro do próprio objeto. Para que eu possa estar visualizando informações uma linha abaixo da outra, eu tenho que incrementar essa variável. Senão, a minha variável linha listbox, como ela parte de 0, ela não vai mudar de valor. E o que vai acontecer? Todas as informações serão sobrescritas na primeira linha. E não é isso que eu quero. Se eu tenho 10 linhas na minha planilha e essas 10 linhas têm informações que são de acordo com o que eu digitei, eu quero ver essas 10 linhas no meu listbox. Então, se eu não fizer um incremento, o que é que vai acontecer? Essas 10 linhas serão visualizadas em uma única linha, sempre sobrescrevendo uma sobre a outra. E quando eu for visualizar, eu só vou ver a última linha da planilha. Não é isso que eu quero ver uma linha abaixo da outra. Então, por isso, eu utilizo o linha listbox igual ela própria, mais 1. Entendido esse conceito, eu vou utilizar aqui o end if para fecharmos essa estrutura if. E para que eu possa mudar de linha da minha planilha, eu também tenho que fazer um incremento. Se eu não incrementar mesmo, o que é que vai acontecer? Provavelmente, eu acredito que eu vou ficar preso no loop infinito, porque eu não vou conseguir mudar de linha e o meu código vai ficar verificando sempre a mesma linha. E não é isso que eu quero pegar as informações a partir da segunda linha, depois da terceira, da quarta e em diante. Então eu preciso também incrementar a variável, igual ela própria, mais 1. Como eu estou utilizando aqui a estrutura do until, eu tenho que utilizar o loop para fechar essa estrutura. Se eu estou utilizando a estrutura which, eu estou utilizando duas vezes, então eu vou informar também, end which, e também vou informar um segundo end which. Creio eu que já dá para testar, mas na realidade não dá, porque eu estou utilizando aqui um arquivo externo. Então, se você tem assistido essa playlist, você sabe perfeitamente que eu sempre tenho utilizado uma estrutura, primeiramente para verificar se o banco de dados existe e também para verificar se o arquivo não está aberto. Ah, Gleice, para que você precisa disso? Vamos supor que alguém apagou a sua base de dados. Então, como é que eu vou consultar um arquivo que nem existe? Então, também vamos supor que a sua base de dados esteja aberta. Não é problema eu fazer uma consulta no modo leitura e a base de dados esteja aberta. É problema se eu estiver o consultando no modo administrador. E aí, se eu quiser fazer uma alteração, como a base de dados está aberta, vai dar conflito. Então, sabendo disso, eu preciso fazer uma verificação. Por isso que eu sempre utilizo essas verificações, para saber se o arquivo está aberto ou não e para saber se o arquivo existe ou não. E aí a gente tem um tratamentozinho de erro para evitar erros que podem ocorrer. Então, se você tem assistido essa playlist, reforço que na descrição desse vídeo está o link da playlist completa. É muito importante que você possa assistir os vídeos de forma sequencial e pausadamente. Você vai entender tudo que eu tenho feito até aqui, porque eu tenho feito passo a passo. Qualquer vírgula que eu tenho alterado dentro desse projeto, eu tenho feito em gravações de aulas e você tem me assistido o passo a passo. Então, entendido esse conceito, se eu fizer só dessa forma, não vai funcionar o código. Então, já lhe adianto que eu vou ter que selecionar tudo isso daqui, não há nenhum erro, eu só vou recortar e vamos melhorar essa estrutura. Eu recortei daqui do meu private e observe, vou criar aqui, sub pesc, botar aqui, move entrada. Então eu estou fazendo aqui uma consulta da minha pesquisa de movimentação de entrada. Eu utilizei aqui o nome abreviado. Vou dar um enter, o VBA reconheceu essa sub, já acrescentou os parênteses e o sub. E vou colar aquela programação que havíamos feito passo a passo. O que eu devo fazer agora? Vou só subir aqui um pouquinho, vamos verificar. Na realidade, vamos fazer da seguinte forma: vou clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu User Form 1
E o que eu estarei fazendo? Ó? Eu vou aqui na minha entrada, saída. O que eu estarei fazendo passo a passo? Ó? Duplo clique nesse objeto, ó, nessa text box. E vou copiar essa estrutura. Ó, para que eu não seja tão repetitivo, sempre eu vou copiar essa estrutura e vou dar um breve resumo dela. Ó. Copiei. Duplo clique no meu userform 1 e vou aqui no move entrada, que é a aba que estamos programando nesse momento, e vou nesse objeto. Ó. Duplo clique sobre ele. Eu havia recortado a programação daqui e colado aqui dentro do PESC move entrada. E agora eu vou colar a programação que eu acabei de copiar. Como eu estou fazendo aqui uma consulta no modo leitura, aqui eu não preciso fazer mais nada. Aqui abaixo eu tenho a minha fechamento do arquivo somente leitura, então aqui também não faço mais nada. E a programação que eu acabei de fazer com você, essa daqui, ó. Vou copiar o nome da chamada, o nome da minha sub e vou colar aqui, ó. Então entenda a minha lógica, ó. Se você tem assistido as aulas de forma sequencial, você sabe que aqui eu vou abrir o arquivo no modo leitura. Aqui eu estarei fazendo a consulta, que é essa programação que eu acabei de fazer com você. E em seguida eu vou fechar o arquivo no modo leitura. E se por acaso o arquivo não existir, ele vai fazer essa verificação aqui. Se por acaso o arquivo estiver aberto, é essa verificação que será executada. Então, se uma dessas duas condições forem verdadeiras, ele ignora isso daqui e entra abaixo desse else. Ó. Entendeu a lógica? Se você entendeu, agora vamos avançar. Ó. Vou executar. Então vamos digitar aqui o código produto. Ó. Ainda não dá para chamar o botão. Então, observe que se eu clicar nessa aba, eu sou redirecionado para essa aba. Como eu quero ver a page que acabamos de programar, eu vou inserir aqui um botão e vou programar para que eu possa acessar a mesma. Vou fechar aqui o meu formulário. Posso copiar esse botão, copiei e vou colar aqui do lado. Ó. E aí o que você vai fazer? Vou arrastar aqui para o lado. Por enquanto eu não vou utilizar uma outra imagem, vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos só mudar esse texto aqui, ó, o caption. Ó. Então, aqui está como entrada e saída. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, move entrada. Então, aqui é o meu movimentação de entrada. Depois a gente altera o ícone. Vou só alterar aqui o seu name. Ó. Então, vou chamá-lo aqui de btn move entrada. Agora sim, vamos só fazer uma contagem. Ó. A primeira page, que é menu, tem o valor 0. A segunda page tem o valor 1. A terceira page tem o valor 2. A quarta page tem o valor 3. A quinta page tem o valor 4. E essa sexta page vai ter o valor 5. Então, duplo clique sobre esse objeto. Mi.multipage, que é o nome do controle, a qual pertence àquelas páginas. .value, e vou passar o valor 5. Para que eu possa acessar a page 6, eu passo o valor 5. Já que a contagem, o valor atribuído a ela, começa em 0. Se eu tenho 6 pages, a primeira tem o valor 0, a segunda tem o valor 1. E assim sucessivamente. Ó. Vou executar. Ao clicar em move entrada, eu sou redirecionado para a page que estamos programando nesse momento. Ó. Vou digitar aqui, por exemplo, ó, o número 1, 2. Ó. Ao dar um enter, observe que já consultou todos os produtos, ó, porque todos que eu dei entrada tem o número 1, 2, 3, 4. Ó. Entendeu a minha lógica? Por enquanto aqui não retorna a quantidade de registros listados, até porque eu não programei para fazer isso. E aqui também ainda não traz a quantidade que foi dado entrada. Agora vamos só visualizar aqui os dados. Ó. O code, ó, que é a identidade do registro, ó, aqui não é o código produto, é a identidade do registro, está certinho. Ó. A data de entrada está ok, aparentemente. A movimentação está como entrada. O código produto até aí ok. Ó. O produto aço 3/4, a marca ó, uni, o fornecedor Ricardo SS. Ó. Unidade de medida, barra. A quantidade de entrada, ok. E o responsável pela entrada, tudo ok. Ó. Então, aparentemente está tudo ok. Então, o que vamos fazer agora? Eu vou agora lhe ensinar como está retornando a quantidade de registros listados. É muito simples. Ó. Então, vou fechar aqui o formulário. E como é que eu faço isso? Ó? Observe. Ó. Como é o nome dessa label? Ó. LBL Registros 9. Então, eu vou aproveitar aqui e copiar o nome dela. Observe que é bem simples. Ó. Duplo clique aqui na nossa text box. Eu estarei acessando aqui o meu PESC, move entrada, que está logo aqui abaixo. Então, lembre-se que eu havia utilizado dois endwidths. Esse último endwidth, ele pertence a quem? Pertence ao primeiro width, ó. E esse primeiro endwidth pertence a esse segundo width, ó. Parece complexo, né? Mas observe, ó. Eu tenho dois widths. E aqui eu já tenho dois endwidths. Cada um está fechando os de cima. No entanto, esse primeiro aqui fecha o segundo, ó. E esse último fecha o primeiro. Então, eu estou trabalhando com as propriedades do listbox no segundo. Então, se eu vier aqui ó, e colocar um ponto, eu não vou conseguir acessar as propriedades do listbox porque eu estou trabalhando com o endwidth errado. Ó.
Agora, se eu vier aqui colocar um ponto, ó, observe que ele já reconhece, porque eu estou acessando as propriedades do Listbox através do segundo widget, ó. Então, vou utilizar aqui a propriedade list count para contar os itens listados do meu Listbox. Eu posso concatenar com texto, ó. Por exemplo, ó, registro ou registros encontrados. Eu vou colocar aqui no plural porque eu posso ter mais de um registro, ó. Então, vou só ajustar aqui o texto. E como eu quero visualizar essa informação em um objeto, eu vou informar aqui, ó, o nome do objeto que eu havia copiado. Ele tem uma propriedade chamada object. A label não tem a propriedade text, então eu vou utilizar aqui a propriedade object. E estarei utilizando o sinal de igual, então eu estou atribuindo o que está pós sinal de igualdade a essa label. Entendeu a lógica? Creio eu que sim, ó. Então, ao executarmos, observe que é bem simples, ó. Vou estar aqui 1, 2, 3, 4, ao dar um enter, observe que já retornou 8 registros, ou seja, eu tenho 8 itens listados nesse listbox. Agora, como é que a gente soma essa coluna? Então, lembre-se, a primeira coluna do listbox tem o valor atribuído a ela, o valor 0, assim como a linha do listbox. Então, essa primeira coluna é a coluna de valor 0, a segunda a coluna de valor 1, a terceira a coluna de valor 2 e assim sucessivamente, ó. Então, vamos aqui contar, ó. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha coluna de valor 8 é a que eu estarei trabalhando via código. Então, vou fechar aqui o formulário. Duplo clique nessa text box. Eu posso criar a rotina e chamar aqui abaixo, como eu posso chamar dentro dessa. Ó. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou aqui no meu PESC move entrada, que está logo aqui abaixo. E abaixo dela eu vou criar essa rotina para somar a coluna do listbox. Ó. Sub, somar, coluna, entrada. E vou dar um enter. Observe que o VBA já reconheceu, já acrescentou os parênteses e o edge sub. Vou declarar uma variável chamada x. Vou classificar do tipo integer. E aí o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a estrutura with me.list. Vou chamar aqui, ó, list PESC move entrada, que é o nome desse listbox. E eu vou utilizar um laço de repetição. Vou chamar a variável x. Vou dizer que ela vai partir do valor inicial, que é a primeira linha do listbox. Então parte de 0. E vai até o meu ponto list, ou seja, até a contagem dos itens listados. Como eu sei que o listbox sempre vai fazer um laço a mais nesse laço do for next, eu utilizo aqui o -1. E agora eu vou só declarar aqui mais uma variável. Vou chamar ela de entrada as, e eu vou classificar aqui do tipo integer. O que eu estarei fazendo? Ó? A minha variável entrada será igual a ela própria e estarei somando mais quem? Mais o meu ponto list. Abro parênteses. Como é que eu vou mudar de linha nessa estrutura desse laço de repetição? Vou passar a variável x, já que ela vai partir de 0 e vai mudando de linha conforme o laço. Qual é a coluna que eu vou estar somando? A coluna de valor 8. Ó. E aí, o que eu devo fazer? Vou informar aqui o meu next x para fechar essa estrutura de repetição. Vou chamar a minha label. No caso, eu não sei o nome dela. Então, eu vou passar o valor da soma para essa label. Observe que LBL soma move entrada. Ó. Então, copiei aqui a mesma. Duplo clique aqui na nossa text box. Vou localizar aqui a rotina que estamos fazendo do 0. Ó. Então, vou informar aqui a label.object. E vou passar aqui a variável entrada. Ó, porque a variável entrada é igual a própria, mais a soma da linha da coluna do listbox. Ó. Então, ele vai fazer o laço de repetição, vai sempre somando e acumulando o valor nessa variável. E por último, eu vou descarregar aqui na minha soma move entrada. Ó. Creio eu que vai funcionar. Se não funcionar, a gente faz os ajustes juntos. Ó. Copiei. E aí eu posso utilizar essa chamada aqui, ó. Vou utilizar a chamada call, o nome da minha rotina, ó. Eu estou aonde? Eu estou aqui dentro do meu PESC move entrada. O PESC move entrada está onde? Está aqui, ó. Que está onde? Que está dentro do meu TXT PESC movimentação entrada, que é aquela text box que a gente está digitando o código do produto, ó. Então vou executar. Vou aqui no meu move entrada. Então vamos fazer um teste, ó. 1, 2, 3, 4. Dei um enter. Era esperado end with. Se eu utilizei a estrutura with, também devo informar o end with, ó. End with, ó. Vou executar e observe, ó, retornou aqui 96, ou seja, a soma disso daqui é 96. Vamos aqui fazer um teste, ó. Eu vou aqui no entrada saída, ó. Eu vou dar a saída aqui de um outro produto, ó. 1, 2, 3, 5. Observe que não tem esse produto. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Lembre-se que lá tem 96, certo? Em entradas. Então vamos supor que eu queira estar dando entrada, ó. Vou selecionar aqui entrada e vamos supor que eu quero dar a entrada de 4. Vou informar aqui o colaborador, ó, o Márcio. E vou clicar aqui no botão de entrada. Ó. Entrada realizada com sucesso. E agora eu vou fazer
uma consulta. Ó. Como esse código já está digitado, eu posso apagar o último número e digitar novamente. Ó. Ao dar um Enter, observe que já retornou o valor 100. Ou seja, ó, aqui está a minha última entrada, foi feita pelo Márcio. Aqui está a data. Esse número aqui, abreviado, é porque nesse campo tem a data e hora. E observe, ó. Então, aqui está somando perfeitamente. Ó. Tem 100, ou seja, está retornando o valor de 100. Ah, Gleison, mas eu queria visualizar um texto. Então, muito simples. Se você quer visualizar o texto, além do número, como já vimos, para a quantidade dos itens listados, basta você vir lá na sua soma. Ó. Cadê ela? Aqui, ó, entrada. Eu posso colocar da seguinte forma. Entre aspas duplas, soma. Fecho aspas duplas e vou dar uma concatenação. Ó. Lembrando que esse somar aqui é um texto. Ó. Então, vamos colocar aqui só 2 pontos, só para ficar mais elegante. Ó. Vou executar e observe. Ó. Ao estar aqui 1, 2, 3, 4, observe que retorno lá. Ó. Soma 100. Então, nessa label, você pode colocar um texto mais intuitivo. Ó. Mas eu quero lhe mostrar que está trazendo a soma dessa coluna. Se você entendeu como é que eu fiz para essa, você consegue replicar para qualquer coluna do Listbox. Ó. E aqui, novos registros encontrados. Eu espero que você que me assistiu aqui possa ter gostado. A forma que eu tenho de saber que você gostou é com o seu gostei. É dessa forma que garante que a gente possa trazer o próximo vídeo já de forma sequencialmente. Então, eu espero que você possa deixar o seu gostei para eu e o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e ser sugerida a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho e possam também aprender de forma gratuita como criar um cadastro multiusuário no Excel. Conto com o seu gostei. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. E aguardo para o nosso próximo vídeo.